Louvado seja o nome do Senhor. Fala para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Que bom que você está aqui. Fala para ela também uma informação muito importante, que é: hoje o pastor vai pregar sobre uma coisa muito importante. Vocês sabem que nós estamos começando hoje a série Destronando Mamon. E eu vou falar justamente sobre dinheiro. Olha que loucura. Nós vamos ofertar no final. E eu vou falar sobre dinheiro. Mas eu não vou falar sobre dinheiro como você está acostumado a ouvir sobre dinheiro. Você está acostumado a ouvir pastores pregando sobre dinheiro com o interesse de roubá-lo de você. E esse não é o nosso desejo. Nosso interesse em falar sobre dinheiro é porque a Bíblia fala sobre dinheiro. Eu, quando comecei no ministério, já contei esse testemunho algumas vezes, mas prefiro falar de novo para que os novos visitantes não me entendam mal. O que acontece? Eu era uma dessas pessoas que falava: eu não vou falar de dinheiro de maneira alguma. Eu não quero tocar no assunto do dinheiro. E eu queria, no começo do ministério, excluir a parte da oferta da igreja, porque eu achava que muitas pessoas já tinham sido feridas por esse assunto, com muitas igrejas que pregam algo que não é bíblico e que não é cristocêntrico. Então eu era uma dessas pessoas que criticava pastores que falavam sobre isso, mas o Senhor me disse que eu deveria falar disso da maneira correta e não me ausentar dessa responsabilidade de falar. Tem alguém entendendo? Então eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque a maioria das coisas que nós conhecemos do mundo em que vivemos, aprendemos de maneira não bíblica. Pastor, o que significa isso? Você aprende sobre sexo na escola ou na vida e não com a Bíblia, sendo que a Bíblia fala sobre isso. Você aprende sobre casamento com o casamento dos seus pais que deram errado, mas você deveria aprender com o casamento de Jesus, que vai dar certo, porque ele vai buscar uma noiva, e a noiva está aqui. Você aprende sobre dinheiro com pessoas que não tiveram tanto ou que, tendo muito, se desviaram. Mas hoje nós vamos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, o que o Senhor fala a respeito das finanças e das riquezas. Amém? Tem alguém aqui que deseja ser rico? É muita glória, hein? Ser rico não é pecado. Embora eu não seja, eu falei para Deus que eu deixei de ser pobre. Porque pobreza não é o quanto você tem na conta bancária. Pobreza é um estado de mente. Você precisa entender isso. Eu não estou pregando teologia da prosperidade. E eu também não tenho uma mensagem coach para você. Eu tenho uma mensagem bíblica. A pobreza é uma das maldições que vieram sobre a terra quando o homem pecou. Alguns aqui não sabiam disso, mas começaram a saber a partir de agora. Vamos fingir que você já sabia. Mas preciso falar para quem não sabe. Quando o homem pecou, ele era completamente satisfeito em Deus e em tudo aquilo que Deus provia para ele no jardim. Ou seja, Adão e Eva não tinham falta de nada. Diga comigo: eu também não terei falta de coisa alguma. Quando você diz essas coisas, você está falando a Bíblia. Porque a Escritura afirma que se o Senhor é o seu pastor, o texto no original hebraico não diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o texto no original diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, Ele não me falta, porque Ele é suficiente para mim. Deus é abundante em riquezas e em glória. E Ele distribui a cada um como deseja. Você já parou para perguntar para Deus por que Ele dá tanto para alguns e pouco para outros? Eu vi um meme na internet esses dias e eu me identifiquei bastante com esse meme.
a pessoa falava: Senhor, deixa eu provar que o dinheiro não vai me contaminar. Deixa eu ter a experiência para mostrar para ti que o dinheiro não vai ser o Senhor do meu coração. E é isso que eu vim ministrar nessa noite. Então aperte os cintos e glorifica o nome do Senhor. Se vocês quiserem, vocês podem. Vou ligar esse ventilador porque eu estou sentindo um calor que eu acho que é o vento do Espírito aqui. Dinheiro é espiritual também. Diz o texto, Provérbios capítulo 3, no versículo 9. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, ou com as primícias de todos os seus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu gostaria que você falasse para alguém do seu lado, sem ser muito chato: se encherão os teus celeiros. Profetiza. E transbordarão de vinho os teus lagares. Agora você que recebeu essa palavra, recebe aí, pega de alguma maneira. Deus é bom. Eu quero falar sobre os princípios espirituais por trás das ofertas. Você sabia que quando você une os textos que falam acerca de fé e oração, você tem pelo menos 500 versículos? Mas quando você trata de examinar as escrituras para descobrir quantos textos a Bíblia fala sobre riquezas, finanças e dinheiro, você encontra mais de 2.000 versículos. Então, quando um pastor fala sobre dinheiro, geralmente a gente já fica endemoniado. Tem gente que já coloca a mão para trás, já começa a ficar encurvado, porque é como tocar no santo de alguém. Muitas vezes, quando tocam no santo de alguém, essa pessoa fica brava. E o dinheiro não deveria ser um problema para os cristãos, porque o próprio Jesus ensinou que nós não deveríamos andar ansiosos pelo que havemos de comer ou o que havemos de vestir. E pensa numa coisa que a gente vive ansioso, sim ou não? Quem aqui não fica preocupado com as contas que você precisa pagar esse mês? O dinheiro engloba toda a nossa vida, e dinheiro, no fim das contas, também é vida, porque você gasta parte dela para adquiri-lo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você passa 8 horas debaixo de um serviço que você não gosta, ouvindo e tendo que se submeter a um patrão que você geralmente não admira, para ganhar dinheiro, porque você precisa pagar a conta, você precisa comprar comida e você precisa sobreviver. Amém? Então, irmãos, nós precisamos de maneira enfática começar a falar sobre essas coisas que parecem para nós um tabu. Porque eu cresci num ambiente de igreja onde ser rico parecia ser do diabo, e onde ser pobre parecia ser uma coisa espiritual. Mas ser pobre é horrível, eu sei, na pele. Meu amigo, não ter dinheiro para pagar uma conta te deixa sem dormir, te deixa sem poder cultuar de maneira agradável muitas vezes. Você está aqui levantando a mão, santo, poderoso, aí está pensando a internet foi cortada, e aí a sua adoração fica limitada, porque você não está livre. Os seus pensamentos estão reféns daquilo que está batendo na tua porta. E Deus muitas vezes provê financeiramente para os seus filhos. Quem se lembra da viúva que pediu um conselho para Eliseu, e Eliseu falou: o que você tem em casa? E então ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite. E Deus multiplicou aquela botija e transformou em muitas outras vasilhas cheias de azeite. Ela vendeu e ela viveu com o resto. Eu quero profetizar nessa noite que Deus está preparando o melhor para nós, porque Ele deseja que os seus filhos se tornem cada vez mais generosos e abundantes como Ele é. Meu irmão, já parou para pensar que se você é imagem e semelhança do Senhor e Deus é o dono do ouro e da prata, não deveria faltar essas coisas na sua vida? Eu
não estou falando que o dinheiro é o assunto mais importante na Bíblia, não. Deus é o assunto mais importante na Bíblia. Mas se você pegar os versículos que falam sobre Deus e falam sobre dinheiro, Deus está em primeiro lugar e dinheiro na Bíblia, como o assunto mais mencionado, está em segundo lugar. Quem sabia dessas informações? Está sabendo agora. Fala para alguém, está sabendo agora. Enquanto eu prego, eu creio que Deus vai destravar algumas vidas aqui nesse lugar. Deus vai manifestar a sua glória nas suas finanças, para que você se torne um filho e filha que não tenha falta de nada. E que não apenas não tenha falta, mas que tenha para emprestar e para dar. O primeiro texto que lemos, nós vamos abrir muito a Bíblia. Quem está preparado? Fala: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Ou seja, Deus está fazendo uma promessa. Aquilo que é bíblico não volta para Ele vazio. Toda a palavra de Deus vai se cumprir. Agora você precisa decidir se vai se cumprir na sua vida ou na vida do seu irmão do lado. Porque primeiro você pratica o princípio, depois o princípio vem como recompensa. Só que ao falar sobre dinheiro, muitas vezes a gente interpreta que se nós fazemos alguma coisa para Deus, então Ele responde. Mas o foco do texto, o principal motivo pelo qual Salomão escreveu essa palavra, não é para que os seus celeiros se transbordem, embora isso seja uma promessa. O motivo pelo qual Salomão escreveu essas palavras é porque Deus deseja ser honrado. Eu vou pedir para você repetir muitas coisas aqui, mas não é para parecer chato, é para ser didático. Quem dera eu tivesse com a lousa aqui para escrever. Mas entenda bem, Deus deseja ser honrado. Diga comigo muito alto: Deus deseja ser honrado. Então, o que Salomão está escrevendo é que Deus, Ele gosta de ser honrado com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por que primícias, pastor? Porque as primícias falam sobre aquilo que vem em primeiro lugar na sua vida. Se você parar para analisar, tudo aquilo que você faz primeiro é aquilo que tem o seu coração. Você pode estar numa festa de aniversário, e veja bem, festa de aniversário é um lugar onde eu gosto muito de estar. Estava ontem numa festa, e eu gosto de aniversário de criança, porque geralmente tem mais comida. As crianças não comem tanto, então sobra mais pra gente. Estava lá na festa do Miller, da Luna, que fez 2 aninhos, ô glória. Enquanto estávamos lá, eu estava enchendo a barriga. Meu amigo, mas eu dei lugar ali. Ontem eu fui pentecostal, porque eu estava perto do fogo, perto da carne, meu Deus. E foi mistério. E eu estou comendo, mas uma coisa que sempre acontece nos aniversários, não dos bebês, mas das pessoas mais adultas e conscientes, acontece um fenômeno, que é o momento do partir o bolo. E quando alguém que está fazendo aniversário parte o bolo de aniversário, geralmente se tem na cultura brasileira a ideia de que você precisa entregar o primeiro pedaço para alguém. E geralmente a primeira pessoa que você dá o primeiro pedaço de bolo é a pessoa mais importante para você, sim ou não? O que Deus está falando com esse texto é: eu desejo ser o primeiro na sua vida. Vamos lá. Não significa que o primeiro pedaço de bolo é o melhor, é o mais gostoso ou é o maior, mas significa que aquela pessoa está sendo honrada, porque ela foi lembrada em detrimento de todas as outras. A palavra honra no original hebraico significa fazer distinção. Quando você separa o seu melhor primeiro para Deus e depois para suas contas, o que acontece é que Deus se sente tão honrado que Ele derrama sobre você as bênçãos dEle, porque é um princípio. Quem é honrado geralmente fica bem na fita. Quem é honrado geralmente fica tão grato que deseja presentear mais aquele que a honrou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora você precisa entender uma coisa sobre Deus. Abre comigo em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8. Se você não tem Bíblia, alguém vai abrir para você no telão. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
Continue. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando aqui sobre a construção do templo em Israel. Eu já ouvi pregadores falando que Deus está falando sobre a sua vida. A glória da última casa será melhor do que a primeira. Mas não é sobre você esse texto, é sobre Israel. Só que uma coisa que é sobre todos nós é que Deus disse claramente que dele é a prata e dele é o ouro. Ou seja, pertencem a ele. Ele faz com o ouro e a prata o que ele bem desejar. Imagina se Deus desejar derramar ouro e prata na sua vida ou na sua conta. Vamos lá. Quem ficaria feliz com isso? Só que eu estava pesquisando e eu descobri um fato curioso, e é científico. Você sabia que ouro e prata são geralmente encontrados em meteoritos? Ô Joe, ouro e prata não são metais da terra, são metais do espaço. Então toda vez que uma estrela anã morre ou um meteorito cai na terra, ele tem sais, minerais que se tornam metais preciosos. Por isso ouro e prata são tão raros, porque você não consegue fabricar, você não consegue cultivar, você não consegue plantar e crescer. Ou seja, quem manda é Deus. Agora, se Ele é o dono da prata, por que você fica tão preocupado? Se pertencem a Ele, está no controle dEle, dar para quem Ele quiser, por que você está tão preocupado? Vamos lá, alguém. Você precisa entender uma coisa: Deus não criou a oferta porque o céu estava em crise financeira, porque o ouro no céu é tão desvalorizado que a gente pisa nele. Vamos lá. As ruas são de ouro e de cristal. Coisas que nós nos matamos para conquistar na terra, no céu não são nada. Porque a moeda do céu não é dinheiro, não é ouro, não é prata, é fé. Então quem tem fé não precisa de dinheiro. Você precisa ter fé para fazer como Pedro. Quando Jesus chegou na vida de Pedro, o primeiro milagre que Deus fez na vida de Pedro não foi curar a sogra dele, foi um milagre financeiro. Jesus falou assim, ó, lança a rede do outro lado. Aí Pedro falou, mas eu já estou pescando a noite toda, já joguei desse, já joguei do outro. Mas quem estava falando para jogar agora não era qualquer homem, era o Senhor, o rei de Israel, o rei da igreja, o cabeça da igreja, aquele que tem o nome sobre todo o nome. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, lança do outro lado, e Pedro lançou, a Bíblia diz que as redes começaram a se romper, tamanha quantidade de peixes que entrou na rede de Pedro. O problema não é que Pedro era um mau pescador, o problema é que Jesus ainda não tinha dado ordens para os peixes entrarem lá. O problema não é que você está em crise financeira porque você não é trabalhador, porque tem gente aqui que é trabalhador, mas está vivendo crise financeira ainda assim. É porque você não está obedecendo a palavra. Pedro entendeu que no momento em que ele obedecesse a palavra, alguma coisa aconteceria. Vamos lá. Quem está falando para você honrar os bens e aquilo que você tem ao Senhor, não é o pastor Tiago, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se você obedece a palavra tem o efeito que ela geralmente produz naqueles que a obedecem. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Deus não criou oferta para tirar dinheiro de você. Deus criou oferta para estabelecer uma linguagem de honra. Honrar a Deus com seus bens não é a única maneira de honrá-lo. Fala para alguém do seu lado, não é a única maneira, mas é uma das maneiras que Ele mais gosta de ser honrado. Preste atenção nisso, gente. Você já ouviu alguém dizendo sobre a linguagem do amor? Tem gente que fala, a minha linguagem do amor é receber presentes. Óbvio, né? A minha linguagem do amor, particularmente, o dia do pastor, é receber Pix na conta. Eita glória.
Isso é a minha linguagem do amor. A linguagem do amor de Deus é obedecer aquilo que Ele falou. Deus escolhe a maneira como Ele quer ser honrado pela sua igreja. Não é você que escolhe. Não é a única maneira de honrar a Deus. Cristian, você sabia que enquanto você toca essa guitarra, você está honrando a Deus? Você sabia que enquanto você toca esse baixo, você está honrando a Deus? Giovanni, você sabia que enquanto você bate nessa bateria, você está honrando a Deus? Servir ao Senhor na igreja também é uma das maneiras de honrar a Deus. Cuidar da sua família em casa é uma das maneiras de honrar a Deus. Ser um bom marido é uma das maneiras de honrar a Deus. Ser um bom pai é uma das maneiras de honrar a Deus. Cantar alto no culto é uma das maneiras de honrar a Deus. Só que uma vez Deus disse para um povo, e Ele escreveu dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe o que Deus está falando? Tem como honrar a Deus com os lábios, mas se só fica nos lábios, não é honra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe qual que é o nosso problema? A gente canta para Deus aqui, mas no momento em que nós temos oportunidade de honrá-lo com tudo aquilo que é nosso, nós não fazemos, porque achamos que Deus é alguém idiota. Essa é a verdade. Porque se eu chego lá em casa e eu falo para Gabi: Gabi, eu te amo muito, e eu vou cantar canções de amor para você o dia todo, mas não conta comigo para pagar as contas. Eu amo a Gabi. Gabi, a partir de hoje você só pode contar com a minha voz. Quando você precisar, eu vou falar com você, eu vou cantar para você o dia todo, eu vou até levantar as mãos e dizer quanto você é linda, mas quando for para pagar a conta, não conta comigo. É isso que a gente faz para Deus. A gente canta que ama, a gente só não paga a conta. Só que a Bíblia é um livro sobre oferta, porque a oferta representa você. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 19. Se eu fosse você, eu estava anotando. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos levar essa oferta. João, preciso de você, rápido. 2 Coríntios 8, 19. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Ou seja, Paulo está falando que a oferta que eles estavam entregando honrava o Senhor e mostrava a disposição. Você quer mostrar que você está disponível? Faça alguma coisa além de cantar. Fala para alguém do seu lado aí: faça alguma coisa além de cantar. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Agora fala para a pessoa do seu lado: Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa dele. Eu vou falar uma coisa mais poderosa ainda: nem a igreja precisa do seu dinheiro. Peraí, pastor, como assim? A igreja é de Deus, meu amigo. Ele cuida da igreja. Se você não mandar o Pix, Deus vai levantar alguém que esteja com o coração grato ao ponto de ofertar. Deus não precisa de você para pagar o aluguel da igreja dele. A gente se acha a última bolacha do pacote, como se Deus tivesse necessitado de alguma coisa. O problema é que os pastores têm medo de falar sobre dinheiro, porque nem eles mesmos são ofertantes e dizimistas. Aí eles querem cobrar uma coisa da igreja que nem eles mesmos praticam. Aí eu não tenho mais medo, meu amigo. Eu tenho certeza do Deus que eu confio. E se você não vier ofertar, não tem problema. Deus te abençoe. Deus continua sustentando a sua obra. Deus continue sustentando a sua casa. Deus não está em crise. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer honra. Toda vez que você ouviu falar sobre Malaquias 3:10, a maioria das vezes você ouviu falar errado. Vou te ensinar a Bíblia hoje, amém? Não estou falando isso com orgulho ou com arrogância, não. Eu só vou te ensinar aquilo que os pastores que você teve deveriam ter te ensinado. Malaquias não é sobre dízimo, não é sobre oferta, é sobre honra. Abre aí em Malaquias, no capítulo 1, versículo 6. Vocês estão prestando atenção também, músicos? Presta atenção, tá? Enquanto vocês estão tocando, preste muita atenção. Olha o que diz o texto. Malaquias,
capítulo 1, do versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Está batendo em quem é pastor, viu? Está batendo em quem é líder religioso. Não está falando para o povo. Agora ele está falando para os sacerdotes. Que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Continue. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Continue. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis coxo ou enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Vou traduzir. Deus está falando para um povo, principalmente os sacerdotes, que estavam desonrando. Porque naquele momento as ofertas elas eram dadas como animais. Então eles tinham que fazer um churrasco, queimar como holocausto ao Senhor. Isso subiria com um cheiro suave e agradável às narinas de Deus. Agora, o que eles faziam ao entregar a oferta no altar? Eles pegavam os piores animais. Eles pegavam os animais mais surrados, cego, coxo, manco. Aí Deus falou assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Você não tem vergonha? O que você está trazendo aqui é como se fosse esmola. Eu não sou mendigo. Deus está falando para pessoas aqui: eu não sou mendigo. Eu não preciso de esmolas. O problema é que ninguém te ensinou isso. Então você vem no momento da oferta com a sua pior oferta. Você sabia que honrar ao Senhor é trazer a sua oferta de maneira agradável? Até a maneira como você traz glorifica a Deus. Você traz com tristeza, Deus ama quem dá com alegria. Quem está aqui? Tem gente que no momento da oferta é o maior peso da vida dele. Vou lá, né, que o pastor aqui, né? Vai embora para casa. Deus vê tudo isso. A Bíblia diz que Jesus estava sentado na coletoria e ele estava vendo como as pessoas lançavam as suas ofertas. Jesus não estava vendo quanto, Jesus estava vendo como. Vou dizer de novo: Jesus não estava vendo quanto, Jesus estava vendo como. Todo mundo estava dando daquilo que sobrava. Eu fico imaginando aquela viúva que Jesus glorifica no final, e ele diz: essa mulher entregou mais do que qualquer um deles, porque ela entregou de tudo que ela possuía, ela não tinha mais nada. Agora, se você olha esse texto e você olha para Jesus, parece até que Deus é injusto, né? Por que Jesus não pegou do bolso dele e deu oferta para ele? Porque Deus gosta de ser honrado através da sua oferta. Pode dar glória a Deus, não é pecado. Aí Deus pergunta em Malaquias: vocês ofereceriam, entregariam isso a um governador terreno? Não, né? Então por que vocês entregam isso a mim? Meu Deus. Eu sei que aqui tem gente que não gosta do presidente atual. Eu também sou uma dessas pessoas. Mas eu não gosto mesmo. Mas eu não estou aqui para falar de política, ok? Só que se você recebe uma autoridade na sua casa, vamos supor que seja o presidente que você ama. Quem tem um lado aqui sabe do que eu estou falando. O presidente que você mais gostou, vamos supor que você seja Bolsonaro e o outro seja Lula. Você vai receber o presidente da república na sua casa. Você vai deixar a casa toda bagunçada? Sim ou não? Alguns, se fosse o Lula. Você ia dar qualquer tipo de comida para ele? Se o cara está acostumado a comer picanha. Olha eu falando de política. Não vou falar disso. Ele está comendo picanha, eu acho. Eu que está difícil. Mas ó, presta atenção. E também não quer dizer que eu gosto do Bolsonaro, tá, gente? Eu sou aquele cara que não gosta de ninguém, eu gosto de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Mas o que Deus está falando aqui é que se fosse o governador, se
Você entregaria o que você está entregando? Deus está exigindo honra. Deus estabeleceu um princípio: ou você dá aquilo que Ele deseja da maneira como Ele deseja, ou é melhor não dar. Aqui eu vou tranquilizar o seu coração. Pastor, eu aprendi que é obrigatório o dízimo. Vou falar para você: não dê o seu dízimo se você não quer honrar a Deus com ele. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa de nada do que é teu. Se você é o Senhor da sua própria vida, você pode simplesmente comer e viver de acordo com aquilo que você tem e acha certo. Você não está obrigado a nada, ok? Você não está obrigado a ofertar, nem nessa igreja, nem em qualquer outra. Quem te falar que você é obrigado a fazer isso, não entendeu a revelação do Evangelho. Porque se tem obrigação, tem peso. Se tem obrigação, tem peso. Mas se tem amor, tem leveza, tem gratidão, tem entrega espontânea e voluntária. Só que até agora você não achava que isso era tão importante, mas hoje Deus está falando com pessoas aqui. Isso é mais importante do que você imagina. Porque Deus não aceita a primeira oferta, Ele aceita primeiro o ofertante. Abre comigo em Gênesis capítulo 4. Santo Deus, glorifique o nome dEle. Santo Deus. Você está visitando a gente pela primeira vez? Por favor, não fique constrangido. Eu amo as pessoas dessa casa, viu? Eu amo de fato. Eu só estou pregando o que a Bíblia diz. Deus corrige o filho a quem ama. Amém? No versículo 2 diz: e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Presta atenção, Deus aceitou primeiro Abel e depois aceitou a sua oferta. Deus rejeitou primeiro Caim, depois rejeitou a sua oferta. Porque ninguém oferta diferente daquilo que é. Vou falar de novo, que aqui tem uma revelação poderosa. Ninguém oferta diferente daquilo que é. Eu gostaria que você falasse isso comigo. Ninguém oferta diferente daquilo que é. O problema nunca foi só a oferta. O problema é que o texto deixa claro que no versículo 3, Caim, ao cabo de dias, ou seja, ele demorou para fazer a sua oferta. Ele colheu, ele usou tudo aquilo que ele tinha plantado, e depois dos últimos dos seus frutos ele deu para Deus. É como se ele estivesse falando para Deus: aqui está o resto, Senhor, está aqui o resto, está aqui a minha sobra. Por que eu falo que às vezes a gente trata Deus como um mendigo? Porque é para mendigos que você dá aquilo que está sobrando. É aquela nota velha amassada que você tem no bolso, que não vai servir para muita coisa. Aí você fala para alguém que está no trânsito: Tó, Deus abençoe seu dia. E a gente trata Deus assim. A gente trata Deus como se Ele precisasse de alguma coisa, ou como se Ele fosse digno apenas das sobras. Abel entendeu um princípio. Pergunta para mim, o quê? Abel entendeu que é Deus em primeiro e o resto vem depois. Abel entendeu que Deus está em primeiro lugar. E se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo. Se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser o último. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é nada para você. Deus estava estabelecendo um princípio que perdurou por gerações. Porque o primeiro pai da fé que a Bíblia conta em Hebreus foi Abel.
Abel ofereceu sacrifício maior do que Caim, diz o texto, Hebreus capítulo 11. Ou seja, a oferta de Abel para com Deus fala ainda hoje. Foi um memorial, porque ninguém consegue ofertar diferente daquilo que é. A sua oferta vai te representar diante do altar do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? É por isso que a maior oferta da Bíblia foi Deus entregando Ele mesmo. Vamos lá, você não está entendendo, ninguém oferta diferente daquilo que é. Deus não entregou um anjo, Deus não entregou apenas uma promessa, Deus não entregou alguma coisa que estava no céu, Deus não entregou nenhum ser celestial. Quando foi para Deus fazer a oferta dele, Ele entregou o Filho dele, que era a imagem dele mesmo, por você e por mim. Ele deu o melhor, Ele não deu aquilo que estava sobrando, Ele não deu qualquer anjo que estava lá vagando, fazendo alguma coisa, Ele deu Cristo Jesus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Meu Deus, Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, que Deus pode nos dar. Cristo, meu Deus, eu fico emocionado mesmo. Eu fico sem jeito mesmo, porque a oferta que Ele fez por mim não foi apenas o céu. Deus não me deu o céu, porque Ele é maior do que o céu. Cristo é maior do que a terra prometida. Cristo é maior do que qualquer bem material. Ele não me deu apenas um maná, Ele me deu um pão vivo que desceu do céu. Deus ofertou exatamente aquilo que Ele era, porque oferta verdadeira sempre carrega identidade. Você precisa entender que Deus deu o único Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não pede oferta como se fosse um hipócrita. Antes de Deus te pedir algo, Ele já teria feito aquilo que Ele pediu. Porque Deus não é como o pastor da igreja que você frequentou, Ele lidera pelo exemplo. Antes de você ofertar, Ele ofertou, e a oferta dele foi impagável. Não se pode mensurar a quantidade de valor que Cristo tem. Se você pegar uma balança e colocar Cristo e mais alguma coisa, Cristo sempre será mais pesado. Se você pega uma balança, coloca Cristo e coloca dinheiro, Cristo pesa mais. Se você coloca numa balança Cristo versus família, Cristo pesa mais. Se você coloca na balança Cristo versus igreja, Cristo pesa mais. Se você coloca Cristo versus ministério, Cristo pesa mais. Porque a Bíblia diz que Ele é a pérola de grande valor. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 6. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela oferta que Tu entregastes em nosso lugar. Eu sei que tem pessoas se revirando por aquilo que eu estou falando hoje, mas eu preciso ensinar. No versículo 24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e o dinheiro. Vou te falar uma coisa poderosa.
Mamon não é apenas o dinheiro. Mamon é um sistema espiritual que tenta ocupar o lugar de Deus no coração do homem. Sabe por que você não fez algumas coisas? É porque muitas vezes você trata Mamon como seu senhor. Você está planejando fazer uma compra, você está planejando mudar de casa, você está planejando abrir uma empresa. Aí você olha para a sua conta e a sua conta fala, não dá. Aí você acredita em quem é seu Senhor. Vou falar de novo, você acredita em quem é o seu Senhor. Porque o Mamon falou que eu não ia dar, aí você fala, não dá. Mas quando o seu Senhor é Deus, quando o seu Senhor é Deus, aí Mamon está falando, ó, não dá, a conta não fecha. E ainda assim você fecha o contrato. Não estou falando para você ser irresponsável, mas algumas coisas você precisa ter fé para fazer. Quem ia garantir que Pedro ia andar sobre as águas se ele colocasse o pé? Mas ele saiu do barco. Porque fé é isso. Fé é obedecer a palavra que Deus te deu. Vamos lá. Deus falou que você vai ser um grande empresário. Uau. Aí você está com medo de sair do CLT porque ainda Mamon tem poder para te dizer alguma coisa. Não dá. Deus falou que você vai ter mais um filho, mulher. Aí você está fazendo a conta. Não, mas não dá. Ter mais um filho aqui não dá. Essa condição que eu tenho não dá. Meu amigo, quem cuida dos seus filhos não é Mamon, é Deus. E Deus supre cada uma das suas necessidades. Pastor, mas está faltando porque você é boca aberta, não está cumprindo os princípios que a palavra de Deus estabeleceu. Deus vai fazer superabundar. Quando você serve a Deus e não ao dinheiro, você faz loucuras. São loucuras para quem está do seu lado, mas para o Deus que você serve, nada é louco demais. Eu me lembro, Luciana, quando a gente veio para esse salão, o aluguel aqui é R$3.800. O aluguel que nós pagávamos lá no Jardim Nélia era R$2.000. Ou seja, aumentou R$1.800 a mais. Certo? Conta certa? Fora os outros gastos. Aqui a gente gasta mais com iluminação. Então é mais ou menos uns R$400 de luz, 300 e pouco de luz aqui. A água, a gente tomou um prejuízo aqui da Sabesp. A água foi para mais de R$2.000 de conta. Eu não estou colocando as contas aqui para você ficar com dó e dar dinheiro para a igreja não, tá? Estou falando só porque era uma coisa impensável. Algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim: pastor, mas você vai fazer uma loucura dessa? Pastor, a gente está bem aqui, está apertadinho, mas a gente abre um outro culto e está tudo bem. Lá a gente não tinha sala infantil, aqui a gente tem. Vamos lá, alguém? Lá a gente não tinha cozinha, lá a gente não tinha fogão, lá a gente não tinha geladeira, lá não tinha área para você ficar depois do culto conversando e comendo alguma coisa, lá não tinha sala de aula como aqui tem, lá não tinha berçário como aqui tem. Aí eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu estou contigo. Eu falei: a gente não tem dinheiro, a gente não tem calção. Geralmente eles pedem 3 meses de depósito. Aí você multiplica 3.800 por 3, daria uma grana, né? Mais de R$10.000. Não tinha. Aí olha o que aconteceu. Alguém falou para mim: pastor, mas isso aí é loucura. Isso aí você vai meter o pé pelas mãos. Deus falou comigo: pode assinar o contrato. A Luciana profetizou para nós que era para nós mudarmos de templo antes mesmo de eu falar com qualquer pessoa da igreja, além da minha esposa e do Givan, que é o contador, que nós iríamos mudar. 5 horas da manhã, a Luciana me manda um áudio falando em línguas e chorando e falando: Deus está levantando um novo tempo na nossa história. E Deus fala que Ele já te deu a visão, Ele já te deu certeza, mas você está com medo ainda.
Sabe por que eu estava com medo? Porque o Mamon estava falando, não tem tudo isso de dinheiro na conta. E outra, quando vier para cá ainda vai ter que fazer reforma. É mais grana ainda. Aí eu estava olhando para o Mamon e o Mamon estava falando, não dá. E Deus estava olhando para mim e falando, vai que dá. Aí a Luciana mandou esse áudio falando assim, Deus está falando, assina o contrato. Assina um contrato. Sentei para conversar com o proprietário. O proprietário não queria alugar para qualquer outro ambiente que não fosse uma igreja. Falei, já ganhei a minha, é uma igreja. Aí ele está conversando e eu estou ouvindo e ele falando e eu pensando, meu Deus, eu acho que vai subir, porque já deveria ter subido. O antigo proprietário, o antigo pastor que estava aqui, falou que ele provavelmente iria subir o valor. Ou seja, não seria mais 3.800. Com o tempo que ele tinha passado aqui, já deveria ter subido. Mas o proprietário foi gente boa e falou, não, vamos manter nesse valor. Aí eu falei, vai subir o valor. Se 3.800 já está caro para a nossa realidade de aluguel, fora as outras despesas, né? A gente gasta mais de R$200 só de copo plástico. É maior grana. Aí eu falando, e agora? O que vai acontecer? E Deus falando, vai. E Deus falando, vai. E Deus falando, vai. E Mamon falando, não vai. E aí você tem que escolher quem você vai ouvir. Aí eu vou falar, acho que eu vou ouvir Deus, né? É melhor. Estou lá sentado com o proprietário, do nada ele me solta essa. Eu vou cobrar o mesmo valor que eu cobrava para o antigo pastor que estava aqui. Só que eu vou fazer uma coisa para vocês, que eu percebi que você é gente boa. É o seguinte, pastor Tiago, eu não sou, ele é um cara idoso, né? Ele falou assim, você é um jovem, eu não sou muito de confiar nas pessoas. Minha esposa está aqui, ela sabe como eu sou, né? Não sou muito de confiar nas pessoas. Mas vou fazer o seguinte, fica um mês lá de graça, e aí você só vai pagar depois de um mês. E não precisa pagar calção, não precisa dar depósito, não precisa... Não, peraí. Primeira parte já foi. E a reforma? Do nada. A gente fez uma reforma, que a gente ainda está em reforma, em pelo menos 15 dias. Os irmãos da igreja, todo mundo vindo, era gente pintando, era café da manhã, era tarde, era noite, era sistema de som, de iluminação, Giovanni vendo aqui, porque quando Deus fala, Ele garante, você precisa crer. Você precisa crer. Fala para alguém do seu lado aí, se você tem fé, você não precisa de dinheiro. Deus está falando com pessoas neste lugar. Porque quando você coloca Deus em primeiro, é impossível que Ele te deixe por último. Vamos lá. Se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, Ele vai se lembrar de mim. Pastor, você está falando é uma heresia. Pergunta para a viúva de Sarepta. Já era pobre, e além de pobre era viúva, o que deixava ela mais pobre ainda. Não tinha um homem para trabalhar em casa. Ela só tinha um pedaço de pão ou um pedaço de bolo para comer e morrer com o filho dela. Aí o profeta Elias falou para ela assim, faz para mim primeiro. Era como se ele estivesse falando assim, eu como sou um profeta, sou uma representação de Deus na terra. Faz primeiro para Deus, que depois você vai viver do resto. O que a maioria de nós faria nessa situação era, não, deixa eu garantir o meu, né? Deixa eu comer. Só que Deus nunca vai multiplicar aquilo que não é dele. Eu vou ter que pregar de novo. Ô Cristian, você está sendo edificado por essa palavra? Deus nunca vai multiplicar aquilo que não é dele. Pastor, prova na Bíblia. 5 pães e 2 peixes. Na mão do menino era 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus, vamos lá. O menino, ele olhou para Jesus. Ele poderia ter garantido o almoço e a janta dele. Ele poderia ter falado assim, não, o que eu tenho é insuficiente até para mim, porque são 3 dias de viagem. Está lá em Mateus capítulo 14. Mas aquele menino falou, eu vou entregar nas mãos daquele que pode multiplicar, porque nada que não é de Deus Ele vai multiplicar. Tem gente que está falando, Deus faz um milagre na minha vida, mas o seu dinheiro não é dele, o seu dinheiro é seu, então se vira. Deus está falando para pessoas aqui, enquanto o seu dinheiro for seu, você se vira com ele. Mas quando você colocar aquilo que é seu nas minhas mãos, isso se torna alimento para multidões. E ainda sobra, ainda
ainda sobra. Ainda balança alguém do seu lado e fala assim: vai sobrar ainda. Ainda sobra, ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar, ainda vai sobrar, ainda vai sobrar. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, nas minhas mãos são apenas 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus se torna alimento para uma multidão. Mateus capítulo 14, versículo 20, olha o texto. Mateus capítulo 14, versículo 20. Mateus capítulo 14, versículo 20. Comeram todos e saciaram-se. Ou seja, eles comeram até se fartar. Era igual eu na festa do Miller ontem. E no final ainda falou: ô pastor, não vai embora não, que ainda vou assar uma picanha aqui. Eu falei: ô varão, que é isso, profeta? Só que olha o que o texto continua dizendo: e levantaram os pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Quando você entrega para Jesus, sempre sobra para você. O que ele tinha era 5 pães e 2 peixes. 5 pães e o que sobrou foi 12 cestos cheios de pães e de peixes. Se continuasse na mão dele, seria apenas um almoço. Mas 12 cestos dá para uma semana, meu. Quem está entendendo o que eu estou falando? A oferta, ela nunca foi sobre transferência financeira. A oferta é uma declaração espiritual. Uma das maneiras de mostrar que Mamon não é o Senhor da sua vida é entregando. Porque quem tem a mão fechada não entrega, mas também não recebe nada. É impossível entrar algo aqui. Mas a partir do momento em que eu abro, tem alguém entendendo? Quando você entrega parte do que você tem para Ele, Ele se encarrega de cuidar do resto. E Deus não te prospera com base nas suas riquezas. Vamos lá. Gente, eu tenho muito testemunho para contar nessa área, mas eu quero ser só bíblico hoje. Eu estou contando um dos milhares de testemunhos que eu tenho para contar nessa área. Toda vez que eu tive que fazer uma oferta custosa para mim, foi as melhores coisas da minha vida. Eu falei uma vez que eu tinha R$1.000 na conta para pagar R$800 de conta. Aí eu falei: ô Deus, não faz isso comigo. Deus falando: entrega esses R$1.000 para o seu pastor que já é rico. Eu falei: mas ele já é rico. Mas não é sobre necessidade. É isso que vocês têm que entender. A Bíblia diz, Paulo disse: não por necessidade ou por obrigação, porque Deus ama com aquele que dá com alegria. Aí o pastor quer convencer você a entregar a oferta na igreja. O que ele vai falar? As contas da igreja. É porque tem aluguel atrasado, porque tem água, porque eu estou morrendo de fome. Eu já ouvi umas histórias dessas aí. Se não entregar, como que eu vou ficar? Como que a igreja vai ficar? Não, meu amigo, a igreja, Deus vai cuidar da igreja. A pergunta é: a multiplicação que Deus vai fazer vai passar por você ou não? Essa é a pergunta. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Ele só está perguntando se vai passar por você ou não. Se você vai ser um canal ou você vai ser uma fonte seca. Fala para alguém do seu lado: é muito melhor ser um canal, porque sempre sobra para você. Uau! Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Abre comigo aí, João, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Deus não vai te prosperar com base naquilo que você tem. Terminando de contar o testemunho, né, que eu sou TDAH, então eu conto uma coisa, volto com a outra, aí volto para a Bíblia, aí volto para o testemunho, é um monte de coisa. Aí entreguei esses R$1.000, 3 dias depois ganhei um iPhone 12, que era mais de R$1.000, vendi, consegui os R$1.000, aí daqui a pouco mandaram um monte de oferta na minha vida, aí troquei de carro, aí Deus começou a fazer. Gente que eu nem falava: ô pastor, como que é seu Pix? Gente que eu conhecia da internet perguntou meu Pix e ofertou na minha vida. Eu falei: meu amigo, se eu tivesse segurado esses 1.000, já era. Irmão, não tenha medo. Eu não vou no final desse culto falar assim: eu preciso de 10 corajosos com R$100 mil. Não. Você faz conforme aquilo que propôs no seu coração. Amém?
Mas tem gente que Deus está propondo muitas coisas altas no seu coração e você está segurando, porque você está falando, vai faltar, mas nunca falta. Nunca falta. Porque o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, segundo as suas riquezas, continua, segundo as suas riquezas, passa, meu amigo. Deus, eu vou abrir então na minha Bíblia. Yahweh, tens meu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades em glória. A Bíblia não está falando que Deus vai te prosperar com base na sua riqueza, vai prosperar com base na riqueza dele. Agora você lembra qual é a riqueza dele? Minha é a prata e meu é o ouro. É infindável. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem gente aqui que precisa pagar umas coisas que você não consegue com sua própria riqueza. Eu quero dizer para você, profeticamente, entrega, que Deus vai cuidar e Deus vai entregar o resto. Enquanto você segura, você não acessa as riquezas dele. Quando você entrega, você está dizendo: Senhor, o meu dinheiro é seu, faça com ele o que o Senhor quiser. Senhor, aqui estão 5 pães e 2 peixes, faça com eles o que o Senhor quiser. Deus está levantando empresários nessa noite aqui. Quer saber as riquezas de Deus? Paulo, depois de tentar explicar a soberania e a decisão do homem, ele diz em Romanos capítulo 11, ó a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você precisa fazer guerras espirituais com as suas ofertas hoje. Porque a maneira como você alimenta o mamon é retendo. A maneira como você honra a Deus é entregando. Sabe uma coisa, irmãos? Eu estou há aproximadamente 23 anos da igreja. 23 anos. Tem gente aqui que tem mais de 23 anos de crente? Levanta a mão. Sim. Olha que coisa linda, né? Então eu sou velho de crente, sou velho de igreja. Eu já vi muita coisa. Eu nunca vi, Givan, alguém falando assim: eu vou sair da igreja porque eu amo Satanás. Nunca, 23 anos, nunca ouvi alguém falando: eu estou saindo da igreja porque eu amo o diabo, não quero mais saber de Jesus. Mas eu já vi diversas pessoas saindo porque amaram mais o dinheiro do que a Deus. Por isso que o dinheiro precisa ser falado na igreja, porque ele está competindo com Deus. Na hora da oferta tem uma guerra espiritual acontecendo. Pastor, prova da Bíblia. Atos 5, Ananias e Safira fizeram uma oferta que fizeram pela metade. Olha o que a Bíblia diz. Pedro falou para Ananias: por que intentou no seu coração Satanás contra Deus? Você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Meu Deus. Ou seja, enquanto Deus estava trabalhando na mente de Ananias e Safira, Satanás estava trabalhando também. Quer saber a importância do dinheiro na vida de alguém? Veja o quanto Satanás luta para você não ter. E Satanás pode te roubar te dando muito também. Por isso que Deus está falando na boca do filho: vocês não podem servir a Deus e a mamon. Ou seja, a única coisa na Bíblia que Deus trata como Senhor, além dele mesmo, é o dinheiro. Não podem servir a 2 senhores. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não se preocupa, não estou querendo tirar o dinheiro do seu bolso. Deus está preocupado em tirar o dinheiro do seu coração. Porque quanto menos o dinheiro está no seu coração, mais ele fica no seu bolso. Vou falar de novo, isso daí que foi revelação. Quanto menos o dinheiro está no seu coração, mais ele fica no seu bolso.
Agora, pergunta para mim, para quê? Para você ser generoso, para você nunca mais ter que precisar de cesta básica e, pelo contrário, ser alguém que entrega, ser alguém que abençoa. Uau. Eu já vi pessoas se perdendo porque amaram mais o dinheiro do que a Deus. Mas quem ama a Deus nunca ficará sem aquilo que Ele promete. Suprimento. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Jesus falou: não fiquem ansiosos pelo que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, ou de vestir. Olhem para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, mas Deus cuida de cada uma delas. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não têm mais valor do que as aves dos céus? Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo dessa maneira, uau, que amanhã vai ser lançada no forno, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Se tem uma área onde a nossa fé é testada, é na oferta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus está me mandando profetizar aqui. O dinheiro vai ser uma ferramenta nas suas mãos. Existem pessoas que estão em crise financeira porque não cumpriram alguns princípios, quiseram fazer com a força do seu próprio braço. Deus está falando para pessoas aqui: confia em mim, descansa em mim. Porque amar a Deus. Salomão foi o homem mais rico da terra, mas em 1 Reis capítulo 3, a Bíblia diz: Salomão amava ao Senhor e ofertou 1000 holocaustos ao Senhor. Antes de ser o homem mais rico da terra, antes de ser o homem mais sábio, ele não pediu dinheiro, ele pediu só sabedoria para cuidar do povo de Deus. Você vai ter que ter sabedoria, porque aquilo que Deus vai entregar nas suas mãos será maior do que aquilo que você precisa. Será maior do que você precisa. Divino, fica de pé. Estende as mãos como se fosse receber um presente. O Senhor me mostra você como um grande empresário. O Senhor conhece o seu coração. Você é generoso. Você ama a obra do Senhor. Infelizmente, ultimamente, o Senhor me mostra que nem sempre é o bastante, nem sempre sobra, mas Ele não tem deixado faltar. O Senhor me mostra também parte da sua infância. Eu via você como se fosse um garoto que vivesse muita escassez, muita falta de recurso. Você cresceu ouvindo: não dá, não tem, não pode. Passou muita necessidade. Satanás queria que você fosse para o crime. Satanás queria você atrás das grades ou morto. Porque pela falta, ele colocou pessoas no seu caminho para impedir que você se tornasse um homem de Deus. Porque Satanás sabe que você é uma bomba nas mãos do Senhor. E quando Deus te prospera, Ele não te prospera sozinho, Ele prospera todos ao seu redor. E Deus vai te dar muito mais do que você precisa, porque Ele sabe que Ele pode confiar em você. Ele pode confiar no seu coração. Ele pode confiar porque você é uma pessoa com o coração aberto para as coisas de Deus. E o Senhor diz mais: nunca perca isso. Nunca perca esse coração.
Nunca perca o desejo de construir, de crescer. Algumas pessoas ao seu redor não entendem, pensam que você é louco porque você está sempre com um projeto novo. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história. É o Espírito Santo que está dizendo. Toda vez que você tem uma ideia nova e Deus está dizendo, essas ideias não vão parar, não vão morrer. Aquilo que eu confiei nas suas mãos, diz o Senhor, é para você multiplicar, é para você crescer, é para você expandir. Muitos serão abençoados ao andarem do seu lado. Toma cuidado com as cobras no meio do caminho, porque muitos já te decepcionaram, muitos já foram traíra com você, muitos já quiseram aquilo que você tinha e não quem você era. Mas Deus olha para quem você é hoje e Ele te diz: eu estou escrevendo uma nova história, uma nova história. E a igreja glorifica agora porque é de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Recebe isso, você e sua casa, recebe.